Olá, feras! Bem-vindo a mais uma aula de Jobotão Prepara. Eu sou o professor Everton de Língua Portuguesa e hoje vamos ter uma aula sobre as regras ortográficas atuais. Isso inclui aí o novo acordo ortográfico e algumas regrinhas de acentuação gráfica que se adequam a este acordo, né? Inicialmente é bom a gente lembrar que o acordo ortográfico ele foi pensado há muito tempo, em 2009, mas efetivamente ele só começou aqui no Brasil a vigorar a partir de 2013. Havia previsão para 2010, né, logo depois do surgimento desse acordo em outros países, que foi em 2009, mas efetivamente no Brasil só em 2013. Algumas mudanças são muito significativas, outras nem tanto. E é em cima dessas diferenças de escrita, né, das palavras que a gente vai estudar essa nova ortografia. Vem comigo? Bom, a primeira questão ela vai ser baseada num texto que nós já conhecemos. Esse texto é uma resenha crítica de uma obra cinematográfica, né? O Candidato Honesto. A gente já leu esse texto em outra oportunidade e viu que a resenha ela fala a respeito de um filme interpretado pelo ator Leandro Hassum, né? Seu personagem protagonista, que ele está com a avó próximo no leito de morte e ela roga uma praga sobre ele, para que ele não mentisse mais. Dessa forma, como ele era político envolvido com muitos escândalos de corrupção, ele passou a não mentir. E aí a trama tem um prosseguimento. Bom, como a gente já conhece o texto, vamos avançar aqui para a questão. Fica a dica para vocês, né, pessoal? Nem sempre a leitura do texto é tão necessária quanto a gente imagina. Tanto é que muitos professores dão as orientações aos seus alunos para que eles passem direto para o enunciado da questão e só em seguida voltem para o texto. Porque algumas vezes é possível a gente resolver lendo apenas um trecho ou ainda lendo aquele determinado destaque que foi dado no próprio enunciado e retirado do texto como base, ok? Então vamos à questão, na tela aí de vocês. Diferentemente do vocábulo bem-sucedida, no último parágrafo, após o acordo ortográfico que entrou em vigor em 2009, muitas palavras passaram a ser escritas sem hífen. Um exemplo dessa mudança imposta pelo acordo é mal-humorado, sul-africano, micro-ondas, dia a dia, interregional. Então a questão vai pegar a gente aí pelo conhecimento em relação à ortografia das palavras que eram grafadas com hífen. Em geral, o que muda nessas palavras, via de regra, são palavras que estão repetidas. A gente vê isso aí no item D, quando temos dia a dia. Então existem muitas regrinhas de hífen. Uma delas é essa, de que quando os termos são repetidos, dia a dia, hora a hora, eles perdem esse sinal, eles perdem o hífen. Alguns prefixos serão obrigados a manter, é o caso, por exemplo, do prefixo eis. A gente precisa manter o hífen nas construções em que esse prefixo entra. Então, como são muitas regras, né, pormenores, a gente pode ter oportunidade de ver isso aí em outro momento. Aqui cabe a gente resolver a questão e a justificativa para que seja o item D é o fato de que nós temos aqui expressão com palavras repetidas. Ok, feras? Vamos aí para a questão de número 2, que vai fazer uso de um outro texto também já conhecido nosso, que é o Homem Nu. Para vocês lembrarem aí, é aquele texto que conta a história de um homem que devia uma prestação da televisão e o medo dele de que o cobrador viesse para cobrar fez com que ele não atendesse a porta, né? Seria o combinado. Mas aí, quando ele vai lá fora pegar um embrulho de pão, a porta se fecha e ele fica despido, ele fica nu no corredor do prédio. E aí no final da história, quando ele finalmente consegue entrar em casa, alguém bate a porta e ele achando que era a polícia, na verdade era o cobrador da televisão, né? Acho que deu para vocês lembrarem aí. Então, vamos agora para a questão que se baseia nessa história do Homem Nu. Bom, assinale a opção em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a regra do novo acordo ortográfico. Então aqui nós temos aí vários itens e a gente vai poder avaliar qual é desses itens de A até E que estão grafadas de acordo com essas novas regras, não é do novo acordo. Vamos lá, nós temos aí linguiça, enjoo, lei e heróico. A palavra linguiça, de cara, já faz com que a gente elimine o item A, porque o trema, que são esses dois pontinhos sobre a letra U, era usado antigamente para indicar que a letra U seria pronunciada na palavra, ele caiu em desuso. O trema só será mantido quando a palavra for de origem estrangeira. É muito comum
na região sul do país, o sobrenome de uma família, que é Miller, que pronuncia, porém escreve com U. Ainda assim, essa escrita vai ser mantida com o trema, porque é um nome de origem estrangeira. No geral, as palavras que tinham trema em língua portuguesa perderam, o trema foi abolido, ok? Na tela, o item B, nós temos aí o seguinte agora. 50, creem, voo e assembleia. Percebam que 50, este U é pronunciado, mas aqui eu não tenho o tema grafado. Ou seja, é uma palavra que está de acordo com o novo acordo ortográfico. A palavra creem, ela é um plural do verbo crer. Assim como o verbo crer, o verbo ler, eles também perderam esse acento diferencial, que é o circunflexo diante de termos plurais com a letra repetida. No caso aqui, as duas letras creem, então realmente também não tem acento. Voo, mesmo esquema, né? Nós vamos ali as letras O repetidas, então essa palavra não será grafada com acento circunflexo. Por fim, assembleia, nós temos aqui um ditongo aberto, ei. Então nós temos a palavra que termina com ditongo aberto e esse ditongo ele deixou de ser acentuado. No passado a assembleia recebia acento, agora no presente não recebe mais. O novo acordo ortográfico mudou essa grafia. Portanto, a gente chegou rapidinho aí ao nosso gabarito, né? A resposta da questão é a letra B. As questões, os itens a seguir, abençoo, feiura, sequestro e lém, tem outras formas de a gente eliminar. Abençoa tem vogais repetidas e ele manteve o acento. Lém, que eu já comentei, também manteve o acento. E sequestro está com o trema. Vejam que o U é pronunciado, mas isso é regra do passado. No acordo atual, isso não pode acontecer. Feiura, eu tenho um ditongo seguido de U. Antes era acentuado, hoje a gente perdeu esse acento. No item D, a palavra dem, também já expliquei para vocês, a vogal repetida no plural. Paranoico é o ditongo aberto, de fato ele perdeu o acento, então o paranoico está de acordo. 50 está de acordo e ideia está de acordo. Porque são ditongos que, no caso do ideia, o ditongo perdeu o acento. Porém, por causa da palavra dem, o item D não pode ser a resposta. Já lá na letra E, nós temos heróico, que está acentuado, então ditongo aberto, oi, né, paroxítona com ditongo, ela perde esse acento, não era para estar acentuado. Feiura também está acentuado, e aí por conta disso não pode ser o item E. Em resumo, nosso gabarito aí, a letra B, certo pessoal? Devidamente justificada. Vamos seguir adiante? Bom, aqui estamos diante de uma tirinha. Essa tirinha vai discutir um pouquinho sobre uma questão que é a respeito do que a gente pensa sobre as outras pessoas, né? Questões mais intelectuais, né? No sentido de a gente ter uma crise, na verdade, de existência, quando a gente pensa nos outros ou pensa somente em nós. Vamos aí à leitura. Ele sofre de um grave problema de autoestima. Mas qual problema? Pensa que é melhor que os outros. Então a tirinha nos leva à reflexão a respeito de como a gente se comporta, como a gente se posiciona diante da sociedade. Se achar melhor que os outros ou pior, né? Mas, livre dessa etapa do processo semântico da compreensão do texto, a gente vai agora para o que a questão nos pede. Olha só. Segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, a palavra autoestima, que foi empregada no primeiro quadrinho do texto 3, é grafada sem hífen. Isso acontece com muitos outros vocábulos. Considerando as regras para o uso do hífen em palavras como prefixos, assinale a alternativa que possui uma palavra grafada corretamente, conforme o referido acordo. Em outras palavras, o que o enunciado pede para a gente é para que a gente observe entre os itens de A até E e sinalize em qual deles a palavra está grafada corretamente com o emprego do hífen. Na tela de vocês, nós temos aí no item A, micro-ondas. Veja que micro-ondas está com hífen, a gente tem aí a vogal repetida, micro-ondas. Essas vogais repetidas, elas vão solicitar de nós o acréscimo do hífen, porque elas não podem ficar dobradas, ok? Vejam agora na letra B, nós temos aí contraindicação. São vogais diferentes. O novo acordo pede para que a gente faça uma união entre os dois termos. Então, contraindicação ficaria tudo junto. Bem como aconteceria com infraestrutura
autoescola. E na palavra mini saia, como eu tenho uma consoante e a consoante é S, seria somente eu dobrar a consoante. Então eu teria mini saia com 2 S's, mas tudo juntinho, sem o hífen. Portanto, a única palavra aí que realmente está grafada de acordo com o novo acordo ortográfico é a palavra micro-ondas. A repetição das vogais, né, o final de micro com O e o começo de ondas com O, exige que eu separe os dois elementos com o hífen. Por isso está justificada a presença do sinal na letra A. Ok, turma? Vamos seguindo adiante. O texto 4 é um texto que, apesar de nós não termos lido ainda aqui nas nossas aulas, ele é bastante conhecido. É uma música de uma dupla chamada Claudinho e Buchecha. Eles cantavam essa música chamada Fico Assim Sem Você. A música diz o seguinte: avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Na letra da música Fico Assim Sem Você, da dupla Claudinho e Buchecha, aparece a palavra alto-falantes. Na tela de vocês, acompanhe comigo a leitura do enunciado. Que mesmo após o último acordo ortográfico, continua a ser grafada com o hífen. Todavia, diversas palavras tiveram sua grafia alterada. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que possui uma palavra que deixou de ser grafada com hífen após o acordo ortográfico. Então a gente tem aí nas opções mico-leão dourado, comigo ninguém pode, mula sem cabeça, cravo da Índia e copo de leite. O novo acordo ortográfico retirou de muitas palavras o hífen. Alguns casos eu comentei com vocês. Aqui a gente vai observar por um outro ângulo. Vamos perceber que algumas palavras mantiveram o hífen de acordo com a sua definição. Vamos entender isso melhor. Observem que mico-leão dourado é um elemento da fauna, é uma espécie de animal. Comigo ninguém pode é um elemento da flora, é uma espécie de planta.